Cuidado. Segura o enxerto. Estás tu, Xabi Pinheiro. Vai afundar. Vamos pegar as boias salva-vidas. Cuidado. Alguém ajuda a Lucília Simões e o Furtado Coelho. Brasão, Eduardo Brasão. Onde estás tu? Deus do céu, se esse navio afunda, morrem todos os atores e atrizes portugueses e não vai ter teatro no Brasil. Dramática, plástica, pânica, cênica, cônica, cúbica, toda arte esdrúxula. Eu amanheço. Poética, apócrifa. Eu canto a arte elástica. Ainda bem que o mítico navio que trouxe os artistas portugueses de teatro para o Brasil não afundou. Ufa! Esta, estou a mostrar-lhes, é uma revista de celebridades deste ano da graça de 1917. Estou a procurar aqui a reportagem da Fundação da Sociedade Brasileira de Autores Teatrais pela nossa querida Chiquinha Gonzaga. Ai, que encanto! A senhora Lucília Pérez, nossa grande atriz, e o senhor Paulo Meirim Silva, esse ator estupendo, a passear naqueles cafundós da praia de Copacabana. Não sei porquê esses jovens reformadores do teatro, não sei porquê eles querem expurgar o sotaque português dos nossos palcos, se assim falamos. Ai, que encanto! O ensaiador Eduardo Victorino a tomar um bonde como um simples mortal, ele que é homem tão importante no Teatro Nacional. Dizem que é este moço, o Devaldo Viana, quem está à frente desse movimento contra o sotaque português dos nossos palcos. Ai, que encanto! A senhora Itália Fausta e a senhora Polônia Pinto, as grandes damas do nosso Teatro Nacional, a tomarem chá na Galeria Cruzeiro, quase de frente ao Trianon. Não vejo o porquê desse movimento contra o modo como falamos nos nossos palcos. Se nossos mestres ainda vivos são o Xabi Pinheiro, o grande Hector Brandão, o Furtado Coelho, a Lucília Simões e a Amélia Rei Colasso. Eu, por exemplo, que sou um simples actor de pequenos papéis da companhia do Dr. Leopoldo Frois, não saberia falar de outro modo. Ai, que encanto! Também vieram nesse mítico navio que quase afundou na costa do Brasil as atrizes e atores do teatro A Comuna. Eram os idos de 1574, de 1974, e eles vinham apresentar-se no Teatro Ruth Escobar, em São Paulo, parodiando o poeta Gonçalo Tavares. Não falaremos dos terríveis acontecimentos desnaturados da história imunda daqueles dias. Falaremos de João Mota, fundador do grupo de teatro A Comuna e de suas viagens pelo mundo todo, incluindo São Paulo, naqueles idos de 1974. Esse camarim, originariamente, antes de vir para esse programa patafísico de televisão, ele pertenceu a uma extraordinária atriz portuguesa da época da colonização, a atriz Jacinta, que trouxe de Portugal o seu amor, sua paixão pelo teatro. Nós todos aqui no Brasil somos herdeiros, não só de Portugal, mas especialmente do teatro português. Eu tenho aqui uma figura extraordinária do teatro português, um encenador, autor, ator, fundador do grupo A Comuna e atualmente diretor artístico do Teatro Nacional Dona Maria II, com João Mota, expoente do teatro português. O João Mota, esse ano, ele foi o homenageado do FestLip, o Festival Internacional de Teatro em Língua Portuguesa. Eu diria que até o século XIX, todas as nossas companhias eram companhias de atores portugueses que vinham, ficavam aqui. E hoje nossas relações são menos
teatrais, digamos assim. Não, quer dizer, o Brasil vai muito, os atores brasileiros encenadores vão muito a Portugal, verdade? Companhias portuguesas no Brasil, é que raramente. Eu sou do tempo em que vinhamos ao Brasil, ainda sou desse tempo também da Rua de Escobar, São Paulo, Curitiba, eu dou aula, fiz cursos no Recife, de 2 em 2 anos, vinha 1 mês, 2 meses, mas a relação da companhia portuguesa no Brasil acabou praticamente. Não acabou a língua, felizmente é português, mas essa relação, os brasileiros vão mais a Portugal, e é fácil de explicar porquê. Por causa das telenovelas. O público português vê muitas telenovelas e apaixona-se pelos atores. Há grandes atores que eu conheci antes da telenovela, felizmente, como o Paulo Outram. O público, basta ver um nome de cartaz e acorrem e vão. E isso é bom, é bom. Nós, os portugueses aqui, somos pouco conhecidos como atores ou encenadores, o que torna mais difícil encher uma sala durante 1 mês, mês e meio, que em Portugal isso é os brasileiros, os atores brasileiros e encenadores conseguem, porque são conhecidos também do público, o público ama-os, e isso por um lado é muito bom. Mas é interessante, porque por exemplo o Roberto De Niro, na América, fazia exatamente ao contrário. Ele dizia, agora vou lavar-me, fazia um filme, vou lavar-me. E o lavar-se, ele era ir para uma sala para 80 pessoas, que esgotava logo os 3 meses que ia fazer, esgotava, mas ia-se lavar. Não, ia pela qualidade e poder exatamente ter tempo interior de estar a voltar ao teatro e não só a parte comercial. Porque eu penso que é isso, quando estamos em cena, nós estamos a lavar, nós estamos no tecido, nós estamos a revelar. Estamos a surpreender, surpreendendo os outros, quer dizer, esse lado é maravilhoso. E quando estou para uma plateia, ou 1000 pessoas que vão ver por causa do êxito do filme, estou a cumprir aquilo que tenho que fazer. Só a tarefa, digamos assim. Não é bem a criação. Mesmo que o teatro tenha as suas virtudes, as suas especificidades, mas quando você vai fazer o teatro assim, como continuação do seu êxito, nem aproveita tanto delas, não é? Não. Algumas companhias portuguesas ainda vinham aqui até poucos anos atrás. Essa sua experiência, quando você veio nos anos 70, ou na época da ditadura depois militar do 25 no Brasil. de Abril. Vim depois do 25 de Abril, em que todos os dias diziam que nos deitavam bombas, porque ainda por cima a Comuna Teatro de Pesquisa, porque para eles era terrível. E tivemos grandes problemas. A situação era exatamente oposta. O Portugal vivia a euforia da liberdade do 25 de Abril. Momento catártico. E o Brasil vivia Como nós antes, anteriormente. repressão. Não é? Uma ditadura tremenda. Uma ditadura tremenda, tremenda. Foi ameaças de bombas no teatro. Mas você sobreviveu. Sobrevivemos, estamos vivos. Não, mas esse lado é um lado interessante. Há países onde era proibido ouvir o Beethoven, ver um filme do Pasolini, ver o não ser livre. Que eu acho que isso, o teatro dá-nos essa possibilidade, como seres efêmeros que somos, de renascermos através da criação. E essa liberdade não se pode perder. Vemos uma época em que a razão é que comanda tudo. Eu não sou contra o mundo da razão, cuidado. Mas o mundo do ser sensível é tão importante como o mundo da razão. E só quando o mundo da razão, quando o mundo sensível não quer que a razão deixe, quando o mundo sensível atingir o mundo da razão, é que o homem encontra esse equilíbrio. E nós estamos a perder cada vez mais. Isso choca-me muito. Estamos-lhe a dar essa possibilidade desse mundo sensível, da sua sensibilidade se enriquecer, ficar a ouvir música, ler um livro, ficar a ouvir o silêncio, como o Fernando Pessoa diz, ter um livro para ler e não ler. Quer dizer, esse lado do abandono, esse lado maravilhoso que só a arte, só a criação é que nos dá, está-se a perder. Isso choca-me muito. Quer dizer, e quando o homem deixar de sonhar, morreu. Acabou. Não então deixa eu te perguntar uma coisa. João Mota. Eu antes escrevia Mota com 2 T's, depois passei a escrever só com o meu nome era com 2 T's. Mas como fiz a guerra em Angola, em 1966, deixei lá um T. Deixou um T na Deixei lá um T. Perdi muitas coisas, mas também ganhei outras. Ganhei uma experiência bastante dura. De vida. A sua geração
lutou na guerra, não é? de Angola, a sua geração. Sim, Angola, Moçambique, Guiné. Por acaso fiz em Angola, em 1966. Castanheira. Conheço também umas cartas do Lobo Antunes. Sim, também. Das cartas de África do Lobo Antunes para a mulher e tal. É uma experiência muito forte para os portugueses, né? Nós que fizeram não podemos esquecer. Não podemos esquecer aqueles que nós vimos ao nosso lado morrer. E foi aí que eu percebi que era muito egoísta. Porque morreu um colega meu, muito amigo mesmo, ao meu lado. E de repente, ainda bem que não fui eu. Quer dizer, é uma descoberta um pouco terrífica ao mesmo tempo. De sobrevivência, pronto, eu percebo isso, mas às vezes é duro quando a gente se apercebe pronto, que somos assim, que é esse lado que me apaixona na vida, é saber morrer todos os dias. Você tem uma ilha que você construiu, um país, e esse seu país viveu essas várias fases, porque você o fundou em 1972, há 42 anos passados, que é a Comuna, esse grupo de teatro tão importante de Portugal. A verdade é que há uma diferença no percurso destes 42 anos na própria Comuna, que é diferente. O princípio da Comuna era fechar. Faz-me lembrar o Stalin, fechar. Estávamos no fascismo. Preciso não esquecer nunca onde estamos socialmente, politicamente, economicamente e culturalmente, como é que está o país também. O país estava fechado. De tal maneira que o Peter Brook, quando eu vim para Portugal, ele perguntou-me se eu queria vir para Portugal ou se queria continuar em França. Eu disse, eu quero ir para o meu país. Estávamos no fascismo. Porque com a idade e a generosidade, tinha coisas para fazer, tinha coisas para ajudar. Pôr o sonho em prática. Mas houve uma altura que veio o 25 de Abril e que temos que começar a abrir. Ou então estamos a enganar quem? Estamos a enganar a nós próprios, cada um. Se queria a liberdade, se queria e fechámos porque estávamos numa opressão, como vocês tiveram nessa altura. Aqui, se já não está, temos que saber abrir. Estar com os outros. A minha rua, o meu prédio, a rua, o bairro, a cidade, as outras cidades. Quer dizer, começar a abrir. E hoje estamos numa fase difícil, porque a cultura é toda ela de uma importância muito grande, mas os países não dão valor àquilo que é a cultura. Dão mais valor ao futebol, é o imediatismo. E esquecem-se que a cultura nunca morrerá, cuidado. Eu não tenho saudades de nada. Sou como o Fernando Pessoa diz, uma frase que eu gosto muito, saudades só do futuro. O pensar para daqui a 10, daqui a 15, daqui a 20 anos, a mim ajuda-me muito. E não tenho problemas nenhuns de também resolver o problema da morte. Com a guerra resolvi esse problema. Resolvi também o problema do teatro. Percebi que o teatro não faz revoluções. Pode ajudar a fazer, mas não faz. Como se resolveu o problema da morte? Tendo saudades do futuro faz com que tente cumprir diariamente aquilo que sonhei, aquilo que idealizei, e pôr em prática. Com grandes erros às vezes, claro. Nós não morremos todos os dias no teatro. Quando faz teatro não morre todos os dias. Todos os dias. Todos os dias. E a personagem é todos os dias igual. Não, a personagem tem aquilo que eu também vivi nesse dia. No cinema eu sou objeto, eu não quero ser objeto no teatro, quero ser sujeito. E esse é um lado maravilhoso. Isso tem que estar disponível também para perceber a concentração. Já estou. Temos que interromper o programa. Os marcianos invadem a Terra. Orson Welles mandou os marcianos embora. Volta o programa. Estamos a falar das viagens do teatro português que passam pelo Brasil. Ainda parodiando o poeta Gonçalo Tavares no seu épico A Viagem à Índia. Mitologias que entravam em contato com os instintos humanos mais fortes e com a terra que nos suporta entram agora em programas de televisão patafísicos e mal-educadíssimos que transformam sustos antigos e enormes em sucessões de nomes dentro de uma narrativa oral, mas de gramática justa. Você tem uma história de pedagogo, de ensino, não é? Você foi professor
Escola Nacional de Arte Escola Superior de Teatro e Cinema, 35 anos. 35 anos. 35. Muito Eu pouco, acabei né? por ser presidente do Conselho Diretivo, continuo a dar aulas. Tive 18 anos na Gulbenkian, estive na Escola de Educação pela Arte também durante 10 anos, enquanto ela era dar aulas a também professores. você tem um... Na Gulbenkian trabalho com crianças de 7 anos um dia, no outro dia com jovens de 15 anos, no outro dia com jovens de 12 anos, sobre o mesmo tema. Convidaram-me para isso, eu aceitei. Foi mais um desafio. É preciso também encararmos a vida com coragem, e o que fazemos com coragem. Você tem um tipo de ensinamento sobre a importância da expressão dramática para a formação do homem? Há um livro do Rogers que se chama Tornar-se Pessoa. No fundo, eu acho que a função de um educador é ajudar o outro a tornar-se pessoa. Só isso. Dentro daquilo, gosta mais de escrever. Passa a escrever as coisas, vai e faz os relatos, traz artigos, traz isso. O outro gosta mais de luz. Só aos 14 anos vai fazer luz. O outro gosta mais de ser assistente, é assistente. O outro gosta mais de representar. O outro gosta mais de fazer figurinos. Aos 14, quer dizer, que faça oficinas assim. Quer dizer, que cada um, porque é que vão de ser todos atores? E depois, aquilo não, eu gosto que não seja, por exemplo, quando é a Escola Superior de Teatro, é uma vocação. Escolheram, querem ser atores ou querem ser encenadores. Ótimo. Agora, um miúdo de 14 anos, 13 anos, está ali para se revelar, para ele crescer por dentro, e para tornar esse sensível, e tornar esse lado harmonioso que esta sociedade nos rouba muito, e temos que ter muito cuidado com isso, a dar a possibilidade da pessoa ter prazer de estar viva, o prazer de aprender, o prazer da curiosidade. Você trabalhou quando e como com Peter Brook? Isto foi a pessoa mais importante, tirando a minha mãe, que eu conheci na vida. Ele teve, centro de pesquisa internacional que ele quis fazer, não conseguiu fazer em Inglaterra, e em França conseguiu um espaço, ele conseguiu dinheiro. Ele consegue arranjar 3 americanos, um deles vinha do Open Theatre, o La Mama, o teatro de coisa, outro vinha do Bob Wilson, tinha trabalhado com o Bob Wilson, 2 franceses, 3 ingleses, 3, 4 ingleses, pequenina também era inglesa, de Portugal vou eu, vai um romeno, mas só paciência, que é o André Serban, e cada um aprendíamos uns com os outros, com ele a dirigir. Havia o Yoshi, mestre de Nu, claro, e por acaso é giro, porque ele uma vez disse-me: tu vais ser professor João. Ele disse-me isso. E o Peter Brook tentou uma coisa que eu acho maravilhosa. Cada um, não éramos proibidos de copiar ou ter os tempos dos outros. O tempo dos americanos era um tempo diferente dos franceses. Mesmo em Portugal, se formos ver, ou até no Brasil, cada um tem uma respiração própria. Como é que eu vou obrigar, que havia nessa altura em Portugal, e no estrangeiro muito essa ideia, todos tinham que ser iguais. O encenador dizia: adeus meu pai, vou à casa do meu primo. Agora diz: adeus meu pai, vou à casa do meu primo. Se eu disser agora adeus pai, vou à casa do primo, já não pode, já não está fora do ritmo, já não... Olha, o perceber que cada um tem um ritmo, cada um é um indivíduo, é uma aprendizagem maravilhosa. E depois vem o Ted Hughes, o grande poeta inglês, que já morreu infelizmente, que escreve uma peça chamada Orgaste, toda em linguagem inventada, toda. E somos todos obrigados a aprender grego clássico. Eleleu, upos, maus, fáquelos, riei maporus, credia defobou, lactizé. E éramos obrigados a saber a peça de cor. Em grego, interessava-nos ir pela musicalidade. Eu hoje falo muito nisso ainda nas aulas, quando aulas, a utilização da linguagem inventada é importante ter 2 consoantes ou 3 consoantes. Porque senão fica lá, ali, papá, não. Cromaísa, hantmi, kutramati. Shramini, que é tamonte. Shekini, ora, manaludante. Takamane. Eu não inventei esta agora.
Inventei. Hammerstaff. Não, das sind ja Habertikats Jubola. Chocalamokrata. Não, digo, bora nesse mano, vem. Ula, chocalamokrata, boteca, hada. Das ist aber auch nicht so, ne? In Strom foi que se mudou que se foi para Kartoffel. O Strom é isso. Strom para Kartoffel. Ora, isso é de umas grandes aprendizagens que as consoantes são essenciais. Porque se eu estiver a ver o outro, eu começo a perceber o que é que o outro me quer dizer. Então, o Peter Brook, para mim, é essencial por isso. Porquê? Além da relação que ele faz com todos e cada um mostrar-se como é, a sua identidade, de onde é, como é, e perceber o outro, leva-nos também a um lado de perceber o Brecht, o Grotowski, Bob Wilson, o Artaud, todos foram ao Oriente. Todos. É verdadeiramente, quando começamos a perceber esse lado, é maravilhoso. Porque a gente diz, mas o Brecht não tem nada a ver com... Essa ligação é maravilhosa. O próprio Bob Wilson vai ao Teatro Novo. Quer dizer... E outros mais, um pouco depois deles e que estão em plena atividade hoje também, como o Eugênio Barba, como o Bob Wilson também. Como a Minuschino. Mas a Ariane foi espantosa nisso. A Ariane, ela fez um Shakespeare, nunca mais me posso esquecer. Eu gosto muito da Ariane, sou amigo dela. Com o meu sobrinho é o diretor do Teatro La Ville, o Emmanuel de Marci Mota, é o meu sobrinho. Esse é o sobrinho? É, o filho da minha irmã, que aprendeu português com a minha mãe. Porque a minha irmã, nessa altura, não podia estar em Portugal, eu estava também fora, e o Emmanuel teve que vir, ficou em Lisboa com a minha mãe. A minha mãe não falava uma de francês. Ele, nessa altura, não falava uma de português. Eles entendiam-se maravilhosamente. Isso é verdadeiramente uma coisa em que o Peter Brook acredita. Tem um filósofo francês que parte de uma história para que escreveu o seu livro O Mestre Ignorante, que é realmente isso, um francês que não sabe a língua do país para onde ele vai, não me lembro qual é, e ensina francês para uns alunos desse país que não sabem nada de francês, e aí se entendem. Minha mãe foi assim com o meu sobrinho, com o Manel. Eu sou do tempo em que não havia classificação para ir ao teatro de 12 anos, nem 14, nem 16, nem 6 anos. Eu passei a ir ao teatro porque a minha mãe gostava muito de teatro. Gostava também muito de ópera. Eu lembro uma vez da Maria Callas, foi a Portugal cantar, e lembro da minha mãe na rádio, que não havia televisão, não havia nada, a ouvir a Maria Callas a cantar diretamente de São Carlos, que a rádio, a emissora nacional dava. Ora, a minha mãe tinha esse lado, não sendo rica, essa relação com o teatro vem de miúdo a ver peças. Depois o filho da secretária de Vasco Morgado morava ao meu lado quando eu vim para Lisboa. Arranjávamos bilhetes para ir ao Monumental, eu levava a família, vi a inauguração do Teatro Monumental com Laura Alves, Vilaré, o Tomás Alcaide, o Salvador, que chamava-se As Três Valsas. Esqueci, tinha 9 anos, aí 10 anos. São as coisas porque não havia classificação. E uma vez percebi isso muito bem com o Peter Brook. É que o Peter Brook foi mestre em muitas coisas, não é só a nível de ver, de saber dar tempo. O Macbeth, um miúdo de 7 anos, vai ver o Macbeth, vê os bons, os maus, os que são os dontezos, outro que é o poder, outro... Não vê o lado político, não está lá para... Não vê. Cada um só vê de acordo com a educação e com a maturidade e com as vivências que tem. Isso é um erro. Dizer, esta é para 15 anos, a televisão vê tudo, os computadores veem tudo. E o Peter Brook ensinou-nos isso tudo. E depois fizemos a mesma cena, vai para cegos. Isso foi no começo dos anos 70? Não, foi em 69, 70, sim. Eu fiz uma peça em Paris, interessante, em que eu falava em português. Entrava um da Pérsia que falava em persa. Havia outro inglês que falava em inglês e o francês falava em francês. O espetáculo dirigido pelo Peter Brook? Sim. Você podia continuar conversando aqui. Afinal, como é um anteprograma de TV, podia ficar 24 horas no ar. E dizer que não nos entendem e nos cortam com meia hora. João, muito obrigado. Grande prazer.
Na mítica viagem do navio, que quase afundou na costa do Brasil, viajavam a atriz Andréa Beltrão, os atores Izio Gelman, Gilray Coutinho, Rodrigo França, José Mauro Brandt, Augusto Madeira e Luiz Lobianco, os músicos Maurício Coringa, Tasso Ramos, Ricardo Rito e Hélio Rates, e os autores Nilton Moreno, Branco Melo e Boris Estrabão. Uma revista de 2014. Como o tempo passa. A revista da Sociedade Brasileira de Autores ainda existe, desde 1917, 97 anos. E o meu sotaque português? Aquele Oduvaldo ganhou? E o teatro brasileiro? Ainda existe?